Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 205º dia, seguindo com o livro de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 22. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Salmos 18, versículo 37 ao 50 e Provérbios, capítulo 19, versículos 27 ao 29. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade e que esse estudo aproxime a nossa vida cada vez mais da tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livros de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 22. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga ao Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e todo o Israel em Judá e Benjamim, assim diz o Senhor: Não subam nem lutem contra os seus irmãos, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades em Judá, a saber Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom. Todas essas cidades fortificadas estão em Judá e Benjamim. Assim, Roboão as tornou em fortaleza, pois nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho. E pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças, tornando-as muito fortes. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão. Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram os arredores das suas cidades e as suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos os expulsaram, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e de bezerros que tinha mandado fazer. Além deste, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos. Porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaaão. Depois dela, Roboão casou com Maaca, filha de Absalão, que lhe deu 4 filhos, Abias, Atai, Ziza e Zelomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim. Por todas as cidades fortificadas, deu-lhes mantimento em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. Tendo Roboão confirmado o reino
e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo: Eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém serão servos dele para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir ao reino da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães de guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele, e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia boas coisas. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá, e era amonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro das histórias de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerras entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem o que eu vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos por uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses.
Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Eis que Deus está conosco à nossa frente, e também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para darem o grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra seus irmãos, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam em emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá, e a emboscada vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, Deus derrotou Jeroboão e todo o Israel diante de Abias de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e lhe tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, e com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres e 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, quanto ao que fez como o que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmo 18, versículo 37 ao 50. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade, para sempre. Livro de Provérbio, capítulo 19, versículo 27 ao 29. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos.